Oi, turma, boa tarde. Tudo bem, quinto ano? Olha, espero que vocês tenham gostado aí das nossas aulas anteriores. Vamos hoje dar continuidade. Essa semana a gente vai trabalhar apenas língua portuguesa e matemática. Então hoje, pega aí o seu caderno lá na disciplina de língua portuguesa. Bem, hoje, dia 10 de fevereiro, nós vamos falar sobre substantivo. Já iniciamos falando um pouco sobre substantivo, mas olha, substantivo é uma classe de palavras que tem bastante coisa para se estudar sobre ele. Então hoje a gente vai relembrar gênero, número e grau. Tudo isso relacionado ao substantivo, tá bom? Pegue aí o seu caderno de língua portuguesa. Na aula de língua portuguesa, né, na aula anterior de língua portuguesa, nós falamos algumas coisas sobre substantivo e também um texto, nós lemos um texto e tivemos algumas atividades direcionadas a esse texto. Então aqui está a correção, tá bom? Desse conteúdo que foi trabalhado na aula anterior. Aqui é a correção, ok? Aí no seu caderno. Na questão número 1, né, a resposta seria a letra B. Você deveria marcar. Precisava tirar uma foto de João de Barro. Na questão número 2, o que tornou, né, esse texto engraçado foi o fato de que Paulo era fotógrafo e esqueceu justamente a máquina fotográfica, né? Então, letra C. Nas questões 3 e 4, respostas pessoais. Desde que as suas respostas estejam dentro do que foi aí perguntado, né? Estarão respostas corretas. Na questão número 3, você deveria falar se conhecia alguém, né, displicente, assim como Paulo. Então, você deveria colocar o nome dessa pessoa e explicar no que essa pessoa não é muito cuidadosa. Na questão número 4, você deveria, a partir do texto, criar um novo título, tá bom? E aí, respostas totalmente pessoais, mas lembrando, elas têm que estar de acordo com as questões, tá bom? Na atividade número 5, você colocaria também um substantivo comum, e aqui eu coloquei, né, uma palavra aleatória, tá? Peguei um substantivo comum, mas você poderia encontrar outros, né, vários substantivos comuns nesse texto, ok? Desde que sejam substantivos que representem aqueles em que todos daquele mesmo grupo, daquela mesma espécie, terão o mesmo nome. Então, esses serão substantivos comuns. Substantivo próprio é aquele substantivo em que, dentre outros do grupo, aquele tem um nome específico. Então, ele, além de ser específico, ele é representado sempre com letra maiúscula inicial, tá bom? Substantivo próprio. Entre outros do mesmo grupo, somente aquele terá um nome que vai identificá-lo. Dois substantivos simples são aqueles nomes formados por apenas uma palavra, tá bom? A gente diz que eles têm apenas um prefixo, né? São substantivos considerados simples. E aí também você tinha vários no texto. Aqui eu coloquei, né, alguns que encontrei como exemplo. Um substantivo composto, eu coloquei aqui, olha, guarda-roupa, coloquei também pão de ló, tá bom? Que é o substantivo composto mesmo, é aquele nome que ele é representado por uma ou mais palavras, tá bom? Aqui, olha, guarda-roupa. Eu tenho duas palavras para nomear um único ser. Pão de ló, tá bom? Eu tenho mais de uma palavra.
tá bom? Para nomear um único ser. Então, aí eu tenho substantivos compostos. Faça a sua correção com bastante atenção. Lembrando, gênero do substantivo. Na língua portuguesa, há 2 gêneros. Quando a gente fala gênero, estamos, na verdade, falando de masculino e feminino. Em geral, para formar o feminino, troca-se o O por A, ou acrescenta-se a vogal A no final da palavra masculina. Deixei aqui esses exemplos, que são, né, casos bastante comuns para representar o gênero masculino e feminino. Garoto, né, geralmente aqui, ó, o O no final representa o gênero masculino. Aí, trocando apenas o O pelo A, gênero feminino, garota. Ou então, olha, como aqui em português, né, o português. Português, gênero masculino. Geralmente se acrescenta vogal A no final dessa mesma palavra e aí cria-se o feminino. Mas nem sempre o gênero é feito desta forma. E aí temos casos diferentes. Aqui, olha, por exemplo, homem, mulher. Palavras totalmente diferentes, né, que não tem nada a ver com essas regras aqui. Mas aqui nós temos também indicação de masculino e feminino. Em alguns casos, o substantivo tem a mesma forma para masculino e feminino. E a mudança se dá pelas palavras que acompanham o substantivo. Por exemplo, a palavra motorista nunca vai modificar, vai ser sempre a mesma. Mas aqui, olha, eu tenho uma palavra que vai indicar essa flexão de gênero. O vai indicar que esse motorista é gênero masculino. A vai indicar que é uma motorista, gênero feminino. Mesma coisa colega, né? Meu colega, minha colega. Também é uma forma diferente para indicação de gênero. Mas há também, aqui, gente, mas há também substantivos que têm um só gênero, tanto para o masculino como para o feminino. Por exemplo, a criança. E eu não tenho como fazer igual aqui, né? Botar o criança. Existe também essa forma para indicação. A criança será sempre gênero feminino. Eu vou identificar se essa criança é do sexo masculino ou feminino de acordo com o contexto. Aqui eu estou vendo essa criança, então eu sei, olha, que é gênero feminino. Então, pelo contexto, porque eu vi, né, a criança, é que eu pude identificar o gênero feminino, tá bom? Então, todas essas, né, diferentes formas de representação de gênero masculino e feminino. Em relação a número, quando nós dizemos número, estamos falando de singular ou plural. É apenas isso, ok? Aqui eu tenho exemplo. Se eu, né, tivesse apenas uma casa, singular. Então, aqui, olha, a representação de número. Uma única casa, singular. E aí, tanto na escrita, né, casa. Se eu tiver mais de um, né, mais de um objeto, mais de um ser, plural, tá bom? E aí também a indicação, casas. Geralmente a gente acrescenta um S no final, mas também o número do substantivo nem sempre é feito apenas com esse acréscimo de S no final. Temos também outras formas para a indicação do plural. Aqui, olha, um exemplo, margem. Esse plural aqui eu tiro M e coloco NS no final, para a representação do plural. Cão, tá? Eu tiro o O de cão e aí coloco ES, cães. Cão singular, né? Um único cão. Plural, cães, tá bom? Mais de um cão, plural, cães. Já em irmão, embora termine também, olha, seja uma outra palavra terminada em ão, eu acrescento apenas S. Irmão, irmãos.
tá? Temos também aqui, olha, uma indicação diferente. Eu, aqui na palavra amor, para poder indicar o plural, eu coloco ES. Amor, amores, aqui no final desse R. Uma outra forma diferente, palavra terminada em L, eu posso também ter formas diferentes. Nesse caso aqui, lençol, eu tiro L e acrescento IS. E aí, lençol, né? Se eu tiver um único lençol, singular, o lençol. Mais de um, os lençóis. E para indicar isso, tá vendo como é feito de modo diferente aqui? Olha, esse plural. Eu tiro L, acrescento IS no final dessa palavra. Tem também uma outra forma diferente. O lápis. A palavra lápis, ela não aceita na própria palavra modificação. E aí, para essa indicação de plural, aqui, olha, esse O é que vai receber aqui o plural. O lápis, eu entendo que eu tenho aqui um único lápis, singular, o lápis. Agora, quando eu tenho vários lápis, mais de um lápis, eu digo os lápis. E aí, olha, a palavra lápis permaneceu igualzinha, não houve nenhuma mudança nessa palavra. Também é uma outra forma, né, de indicação de plural. Uma coisa também importante em relação ao grau. Os substantivos podem variar quanto ao seu grau. Deste modo, eles podem apresentar-se com sentido diminuído ou aumentado. Os graus chamados aumentativo e diminutivo são formados a partir do acréscimo de um sufixo ao grau normal do substantivo. Bom, o que a gente está falando, na verdade, é o seguinte: eu tenho, né, um ser que existe para ele um tamanho considerado normal, e aí eu chamo de grau normal. Por exemplo, né, um bebê, existe um tamanho que a nossa ideia é que aquele tamanho é o normal de um bebê. Então, grau normal, tá bom? Indicação, né, do tamanho considerado normal. Quando aquele tamanho é considerado maior que o normal, grau aumentativo. Quando aquele tamanho é considerado menor que o normal, grau diminutivo. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Sala, né? Nós temos a ideia de um tamanho de uma sala. Se aquele tamanho for considerado pequeno demais, menor que um tamanho normal, diminutivo, salinha. Quando nós acrescentamos aqui, olha, no final da palavra sala, o que a gente chama de sufixo, um pedacinho aqui, olha, né, na palavra sala, eu indiquei com esse inha, salinha. E aí eu indico que essa sala tem um tamanho pequeno, diminutivo. Caderno, caderninho. Homem, homenzinho. Aqui a gente tem alguns exemplos de aumentativo. Caneca, canecão. Dedo, dedão. Observamos essa ideia, tamanho maior que o tamanho normal. E aí chamamos de aumentativo. Geralmente, no final, né, da palavra que a gente queira colocar essa ideia de aumentativo ou diminutivo, nós acrescentamos os chamados sufixos. São, né, pedacinhos no final da palavra para fazer essa indicação de aumentativo ou diminutivo. Os sufixos aumentativos mais comuns, né, na nossa língua portuguesa são esses aqui, olha. Muro, né, quando o muro é muito grande. Esse pedacinho aqui, olha, muralha, alha, tá vendo? Que é o mais usado, formiga, formigão, cachorrão.
uça, dentuça, né? Aquela pessoa que tem o dente, né, muito grande. Os sufixos diminutivos mais frequentes são esses aqui. Existem outros, tá? Rio, né? Um rio pequeno, riacho. Uma casa pequena, casebre. Uma mala pequena, maleta. Os mais comuns são mesmo inho, né? Inho, inho e zinho, zinha, para indicação de diminutivos. Eu vou deixar algumas atividades para vocês fazerem. E aí anotem com capricho, cuidado com a letra. As palavras abaixo representam o gênero masculino. Sua missão é passá-las para o feminino, tá bom? Aqui ao lado você vai passar essas palavras para o gênero feminino. Circule as palavras que não estão no aumentativo. Às vezes a gente tem que observar o seguinte: nem toda palavra terminada em ão está no aumentativo. Por exemplo, a palavra feijão, o nome dela é mesmo terminado em ão. Não quer dizer aumentativo nessa palavra, esse ão aí final. Então, faça essa observação e vá circular apenas as que têm indicação de aumentativo. Passe as palavras para o plural, ok? E aí, então, você vai lembrar, né, daquelas diferentes formas de indicação de plural, ok? Um grande beijo e até a próxima aula.